1 Samuel. Primeiro porque é o livro. Então, 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 17. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Todos achamos já? Diz assim então a palavra do Senhor. Versículo 17. Então Eli aqui era o sacerdote. Ele era o líder espiritual de Israel naquele tempo. Então Eli disse: vá em paz, disse para Ana, né? E que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram, né? Ana, seu marido Eucana, Penina estava junto também, os filhos de Penina. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Amém. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que os desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo, com um novilho, um boi de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. Ana disse: ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também eu o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver. Será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nessa noite nós estamos aqui reunidos, noite de clamor, noite de resposta, noite da Tua palavra, Deus, ser pregado aos nossos corações, nos confrontar talvez, nos encorajar, nos levar para a Tua vontade. Então nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco através da vida de Ana, o exemplo que ela nos deixou, que o Senhor venha falar conosco e abençoar as nossas vidas. Na autoridade do nome de Jesus, repreendemos todo e qualquer espírito contrário, toda e qualquer resistência, toda e qualquer ação maligna que caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus, e que a Tua palavra seja pregada e ouvida com total liberdade e produza os resultados, os frutos que estão no Teu coração para as nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui pode me dar um exemplo de uma pessoa que fez a diferença na humanidade? O nome de uma pessoa? Ninguém? Não. Uma pessoa só? Jesus fez a diferença? Sim, fez. Jesus fez a diferença, os apóstolos fizeram a diferença, mas será que, por exemplo, Thomas Edison fez a diferença? Fez, ele fez a diferença também. Muitas pessoas fizeram diferença na humanidade ao longo da história. Einstein também revolucionou a física, a matemática. Então, muitas pessoas fizeram a diferença.
E quando a gente fala sobre fazer a diferença, a gente sempre pensa nessas pessoas que fizeram a diferença pela sua contribuição na ciência, pela sua contribuição no caso de Jesus, sua contribuição espiritual. E olhando para essas situações, às vezes nós nos sentimos talvez um pouco menores. Será que eu faço a diferença, né, na vida de alguém? Será que eu faço a diferença? Eu posso ser um instrumento para fazer a diferença neste mundo? Amém. Aleluia. Aleluia. Pergunta para o teu irmão, você acha que você pode fazer a diferença nesse mundo? Pode. Mas, pastor, eu não sou muito bom em matemática, não. Quanto mais revolucionar a física. Eu não sei nada de eletricidade, como Thomas Edison. Eu nunca inventei um ar-condicionado, nunca inventei nada. Será que eu posso ser uma pessoa que faz a diferença? Olhando para a vida de Ana, nós vemos uma pessoa que foi um instrumento de Deus para mudar a história, por que não dizer da humanidade, mas também para mudar a história em Israel. Porque até aqui, o livro de Samuel ele é escrito dentro do período dos juízes. Então aqui se começa a história de Samuel e de Ana, mas ainda está no período dos juízes. E quem conhece aqui a Bíblia sabe que o período dos juízes foi um período em que Israel vivia num ciclo de vitórias e derrotas. Num ciclo de santidade, grande santidade e profundo pecado. Num ciclo em que eles estavam próximos de Deus e viam a glória de Deus. E num outro momento eles estavam agarrados na idolatria e longe de Deus. Então era esse período que Israel vivia. Por conta disso, foi um período também que Israel viveu desunido, afastado, cada tribo, cada um por si. E tem uma frase no livro de Juízes que se repete, que me chama muito a atenção, que diz que naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que estava no seu próprio coração. E a nossa sociedade hoje, a gente está vendo, se entregar a humanidade para fazer aquilo que está no próprio coração, olha o que a gente está vendo aí fora. Pessoas fazendo aquilo que está no próprio coração. Israel então vivia um tempo assim. E Deus queria mudar aquela situação. Deus queria mudar aquela história. Deus queria fazer Israel viver um tempo novo, um tempo de Deus para aquela nação. E não é diferente hoje. Deus também quer mudar a nossa história. Deus também quer mudar a história dessa igreja. Diga amém aí no seu lugar. Deus quer mudar a história da sua família. Diga eu creio também nessa palavra. Deus quer mudar a história desse bairro. E Deus quer usar a mim e a você. Amém? Não fala só aleluia, não fala amém. Fala eu quero. Eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas só que para mudar aquela história, algo precisava acontecer. E nós vemos que Deus usou Ana para mudar completamente a história daquela nação. Porque através do filho que Ana teve, que foi no caso Samuel, o seu primeiro filho, esse filho que ela gera em oração, Samuel mudou a história de Israel. Porque através da liderança de Samuel, Israel voltou a ser uma nação espiritual. Saiu do pecado, saiu das profundidades lá dos erros e voltou a viver, ser uma nação que buscava a Deus, voltou a ser uma nação que adorava a Deus, voltou a ser uma nação que orava a Deus. Além disso, através da vida de Samuel, Deus uniu a nação de Israel. Eles estavam todos afastados, cada tribo, cada um por si. E através da vida de Samuel, houve novamente uma unidade da nação de Israel. Houve novamente uma união entre as tribos para seguirem a Deus e fazerem cumprir a vontade de Deus na vida deles. Voltaram para o propósito de Deus. Através da vida de Samuel também, muitos de nós conhecemos e sabemos, iniciou-se um novo tempo. Deus usou Samuel para trazer um fim ao tempo dos juízes e trazer um novo tempo, um tempo em que se iniciou a monarquia, e através de Samuel foi ungido os dois primeiros reis, tanto Saul quanto Davi, o maior rei da história de Israel até hoje. Até hoje o nome de Davi é celebrado, até hoje a estrela de Davi está estampada na bandeira de Israel em honra àquele rei que foi ungido por Samuel. Então Deus usou aquela mulher para mudar a história da nação de Israel.
E como foi citado aqui o nome de Jesus, a gente não pode esquecer que mudando a história da nação de Israel, fez com que a nação permanecesse e pudesse gerar e trazer a vida, trazer a existência, o Filho de Deus, o nosso Senhor. E se mudou a nação de Israel para que Jesus pudesse vir através da vida de Ana. Eu e você hoje temos sido abençoados graças à vida daquela mulher. Então será que Deus pode usar alguém? Será que Deus pode usar alguém para transformar situações, transformar circunstâncias, mudar a história até do mundo? Olhando para a vida de Ana, queridos, quem era Ana? Você leu, a gente não leu, mas versículo 1 aí do capítulo 1 diz: houve um homem de Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana. Ana, ela não vivia na sociedade de Israel. Ela não era da capital, nessa época ainda não tinha Jerusalém, mas ela não era da capital. Ela não estava ali junto ao templo, junto ao tabernáculo. Ela não era uma mulher da sociedade, ela não era uma mulher, ela era simplesmente uma mulher, esposa do seu marido. E dentro da cultura de Israel, a gente que está acostumado a ouvir sobre a palavra de Deus, sabe que as mulheres naquele tempo, elas não eram tão poderosas como são hoje. E as mulheres digam graças a Deus, porque hoje são poderosas. Naquele tempo não era bem assim, não. As mulheres viviam, vamos dizer, um mundo à parte ali naquela sociedade. E a gente vê que essa mulher que não fazia parte da sociedade da época importante, essa mulher que naquele tempo era uma mulher, ela foi usada por Deus para mudar a história da nação, para mudar a história da sua família. Então será que Deus hoje pode mudar a história da minha vida, da minha família, da minha igreja, da minha cidade, do meu bairro? Será que Deus pode mudar a história da minha família usando a minha vida, usando a sua vida? Ah, mas eu sou somente uma mulher, pastor. Eu sou uma mulher, tenho meu marido, minha filha. Ah, eu sou somente um homem. Não sou nenhum homem lá, não tenho um PhD, nunca ganhei um Nobel da Paz, nem Nobel nenhum. Será que Deus pode me usar para mudar a história? Eu creio que pode, queridos. E nós temos visto ao longo da história Deus usando pessoas simples para mudar a história da humanidade pela graça e pelo poder dele manifesto nas vidas de pessoas que escolhem confiar nele e se entregar totalmente a ele. Amém. E olhando para a vida então de Ana, o que Ana fez, queridos, que mudou a história? Orou. O que Ana fez que mudou a história? Porque às vezes a gente pensa, eu tenho que ter uma grande invenção. Eu tenho que inventar o avião, eu tenho que inventar a nave espacial que consiga ir até Marte. 2 pessoas falam bem baixinho aí. Vamos chegar lá, Thelma. Mas começou com a oração, queridos. Ela orou. Pergunta para o teu irmão, você ora? Se você orar, você é um grande candidato para ser um instrumento de milagres. Se você orar, você é uma grande candidata para ser um instrumento de mudar histórias. Você acredita nisso? Ore, meu irmão, ore, minha irmã. Fale com Deus, busque a presença de Deus, busque a face de Deus, porque existe um Deus que pode fazer maravilhas. Amém, meu irmão? Ela orou. Uma outra coisa que ela fez e que a gente precisa lembrar é que Ana constantemente ia ao templo. E Ana foi ao templo antes da bênção. Ana foi ao templo com a bênção. E depois Ana continuou indo ao templo mesmo sem ter mais a bênção, porque deixou a bênção lá. Perseverança em estar na casa de Deus.
Não é à toa quando você vem à casa de Deus na segunda, na quarta, no domingo, e no outro domingo você vem de novo, e na outra quarta você vem de novo, e no outro mês você vem de novo, e você vem fazendo isso durante anos. Isso não é à toa, meu irmão. Você está sendo um canal de bênção para mudar e começar da sua própria história, e através da sua vida mudar a história de outros. E essa batalha que Ana enfrentou, é preciso lembrar. Segundo a Bíblia não dá o tempo aqui, mas segundo muitos comentaristas, ela demorou aproximadamente 25 anos nessa batalha. Desde que casou até conseguir gerar Samuel. 25 anos indo ao culto, 25 anos indo à igreja, 25 anos adorando e bendizendo ao Senhor, mesmo sem ter aquilo que ela tanto desejava. E isso traz um ensinamento para mim e para você. Eu vim aqui independente de receber ou não. Eu vim aqui para entregar um culto ao Senhor, porque Ele é digno de adoração, independente de dar ou não, de receber ou não. Ele é digno de adoração, e eu preciso vir à casa de Deus para entregar o meu melhor. Talvez você chegou aqui e não tem os músicos que você queria que tivesse, talvez as músicas que foram cantadas você não gostou, mas eu quero trazer uma coisa para o seu coração: esse culto não é para você, esse culto não é para mim. Eu e você viemos aqui para cultuar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E se esse culto está agradável a Ele, é o melhor culto que podemos prestar. Então nessa noite, preste o seu culto ao Senhor, levante sua mão e diga o seu glória a Deus. Ele que desafinado, mas diga: eu vim aqui para te adorar. Ainda não recebi o que queria, mas o Senhor é digno, e eu bendigo e exalto aquele que morreu por mim na cruz do Calvário, o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, meu irmão. Pessoas que fizeram a diferença no mundo, pessoas de oração, pessoas que fizeram a diferença no mundo, pessoas que perseveram em servir e adorar a Deus, quando tem a bênção e quando não tem, quando está perseguido e quando não está, quando tem dinheiro e quando não tem, quando a vitória chega e quando está esperando. Pessoas que fazem a diferença são aquelas que continuam servindo e adorando ao Senhor, independente das circunstâncias. Amém, meu irmão? Fazer diferença. Fazer a diferença. Deus mudou a história do mundo através de pessoas comuns. A começar do nosso Senhor e Salvador Jesus. Grande Deus. Jesus era o quê, queridos? Qual a profissão de Jesus? Carpinteiro. Jesus não era da sacerdote. Ele não era da elite empresarial de Jerusalém. Ele era carpinteiro, um trabalhador comum. Se associou a ele a começar de pescadores, pessoas de um trabalho comum. E muitos do que vieram depois, pessoas comuns que também fizeram a história e mudaram a história do mundo, porque resolveram orar, porque resolveram crer e porque resolveram buscar a face de Deus. Recentemente, um servo de Deus que é conhecido como o pai das missões modernas, diz a história que ele era sapateiro. E com o engraxado dos seus sapatos, ele, naquela época, era diferente de hoje. Não sei se você sabe, mas na história da igreja houve um tempo que a igreja era como um teatro. Então, para você assistir a um culto, você tinha que pagar o seu ingresso. Na igreja dos Estados Unidos, numa época, foi assim. Esse sapateiro, ele não era milionário. Ele então trabalhava e para pegar o seu dinheiro do dia, comprava ingressos com aquele dinheiro que ele recebia, quantos ele podia comprar, às vezes podia comprar 2, às vezes 10, dependendo de quanto ele ganhasse no dia. Então ele pegava, separava uma parte, comprava o ingresso, e aí ele ia na rua evangelizar as pessoas que ele comprou o ingresso.
para levar as pessoas à casa de Deus e ouvir a palavra. Olha só que diferença. Hoje, para você convidar alguém para vir na igreja, tu não tem custo nenhum, meu irmão. É só tu convidar e trazer para a igreja. E aquele homem trabalhava no dia, separava uma parte para comprar o ingresso da igreja e levava pessoas, que saía no meio da rua convidando pessoas. Não, vamos lá, eu já paguei sua entrada. Vamos lá para você ouvir o evangelho. E através da vida desse homem que fazia isso, Deus olhou ali, tem um coração missionário. E através da vida dele, levantou uma escola missionária, levantou um grupo de missionários para poder evangelizar a China, poder evangelizar lugares na Ásia que ainda não eram evangelizados. E através da vida dele, ele ficou conhecido como o pai das missões modernas por isso. Homem simples, um sapateiro, que Deus olhou e falou, ali tem futuro naquele homem. Será que Deus pode olhar para mim e para você hoje e ver que tem futuro na gente? Amém. Diga para o teu irmão, tem um futuro em você. Ana fez diferença, deixa eu caminhar para o final, o culto hoje é um pouco mais rápido, mas preste atenção, eu quero falar aquilo que a diaconisa Thelma falou lá atrás pelo Espírito, antecipando, eu falei, calma. Mas Ana, ela fez algo, queridos, que me chamou muito a atenção. Porque na Bíblia, você não vê muitos exemplos disso que ela fez. Quem mais ofertou um filho na Bíblia? Eu ouvi alguém falar bem baixinho, Abraão, você está certa, glória a Deus. Está na escola bíblica dominical? Acho que está, hein? Abraão. Você está certo, eu lembrei de Abraão também. Mas tem uma gigantesca diferença entre Abraão e Ana. Qual é? Não vou dizer forçado, mas Abraão, Deus pediu. Ana ofertou aquilo que Deus não pediu. Ana ofertou algo que ela percebeu que Deus precisava, mas Deus não pediu. Será que tem alguém aqui que está disposto a ofertar aquilo que você percebe que Deus precisa, mas Ele ainda não pediu? Mas você de coração fala, eu vou dar para Deus. Teve um homem na Bíblia que chamou a atenção de Deus por causa disso. Foi Davi, queridos. Davi olhou para a sua vida e tudo aquilo que Deus havia dado a ele, no auge lá das suas riquezas, da sua bênção, dos territórios conquistados, ele olhou para aquilo tudo e pensou, eu tenho um palácio, eu tenho uma casa, eu tenho coisas grandes que Deus me deu e a casa de Deus é uma tenda, é uma coisa de madeira, vou construir um templo. Aí Deus vem e usa o profeta Natan. Ah, Davi, me agradei de você, porque eu não pedi um templo e você quis fazer para honrar o meu nome. Você não vai construir, Davi vai ser o seu filho, mas eu me agradei de que você ofertou algo que eu não pedi a ninguém, eu não falei com ninguém, mas o seu coração que se mostrou grato a mim e se ofertou a mim. Essas pessoas, elas mudam a história, querido, do mundo. Pessoas que estão percebendo o movimento de Deus e se colocam à disposição dele e ofertam a Deus aquilo que Deus precisa, mas que em nenhum lugar está escrito que Deus pediu. Não diz aqui na Bíblia, nem em Samuel, nem no livro de Juízes, no finalzinho, dizendo que Deus estava pedindo um sacerdote. Deus estava pedindo um líder, não tem nada disso, mas Ana percebeu aquele momento e ofertou a Deus aquilo que Deus precisava, mas que não pedia. Você já teve essa experiência, talvez na sua vida, de alguém te dar algo que você precisava, mas você não falou a ninguém? Às vezes um dinheiro que você precisava e alguém chegou lá, toma aqui esse dinheiro, eu não pedi. Talvez a pessoa viu que ele percebeu que você estava angustiado, ele percebeu que você precisava, mas você não pediu, seja lá por que motivo for. Mas alguém chegou lá, te conhecendo, falou, não, vou te abençoar.
E te abençoou, não foi te emprestando, não, foi te dando dinheiro. Ó, toma aí, ó, faz o que você quiser. Não precisa me devolver. Talvez você não pediu ajuda, não pediu a companhia de ninguém. Você ia enfrentar um problema e alguém foi lá e falou com você, eu vou com você. Não, não precisa, não, mas eu vou com você. A pessoa percebeu que você precisava. Ana, queridos, mudou a história do mundo, ofertando a Deus aquilo que ele precisava, mas que ele nunca pediu. E ela fez isso sem nenhum amparo histórico anterior. Não tem um amparo histórico anterior de que alguém tenha ofertado um filho a Deus. Apenas Abraão, mas Deus pedindo. Aqui, Ana foi pioneira na sua oferta ao Senhor, ofertando a Deus aquilo que ninguém havia ofertado até então, ofertando a Deus aquilo que ele precisava, mas não havia pedido. E isso me chama a atenção, porque são essas pessoas que mudam a história do mundo, são essas pessoas que mudam a história de famílias, são essas pessoas que são instrumentos de Deus para quebrar ciclos, como quebrou o ciclo dos juízes, e iniciar um novo tempo de bênção, como foi o tempo dos reis aqui nesse início, em que Israel viveu a sua maior glória. Foi nesse período, queridos, graças a uma mulher que orou. Então, a sua oração pode fazer a diferença. A sua frequência no culto faz diferença. Você está aprendendo, você está crescendo, você está se enchendo de Deus. Você entregar para Deus, e quando eu falo entregar, não estou falando de dízimo, não estou falando só de dinheiro, porque o que Ana ofertou não foi dinheiro, mas ela ofertou algo que Deus precisava no momento especial. E isso mudou a história da vida dela. E Ana, queridos e queridas, mudou a história também, porque ela ia lá, ano após ano, abençoar o filho dela. Ano após ano, ela ia e costurava para o filho roupas novas, porque estava crescendo, então tinha que ser uma roupa nova. Será que eu e você podemos fazer a diferença costurando para os nossos filhos? Foi o que ela fez. E eu entendo que essa presença de Ana naquele período foi importantíssima, porque os filhos do sacerdote Eli, eles estavam corrompendo o sacerdócio. Eu entendo que ali a presença de Ana ia ali para ensinar Samuel, encorajar Samuel a permanecer firme no chamado que Deus tinha com a vida dele, e que foi ela que colocou na vida dele, dizendo, ele vai ser consagrado ao Senhor desde o seu nascimento até a sua morte. Então Ana, acho que todo ano ia lá lembrar aquele menino, está consagrado. Não se mete nessas coisas erradas dos filhos dele, não. Eu consagrei você ao Senhor. Você tem um compromisso com Deus. Você é abençoado. Amém. Ela fez a diferença, então, queridos, com coisas simples, que qualquer um de nós pode fazer. Amém. Você pode orar? Amém. Você pode ir ao templo? Amém. Adorar, bendizer, exaltar ao Senhor. Ah, mas pastor, eu não vou na igreja não, porque na igreja tem uma opção de problemas. Ah, é? No tempo de Eli tinha problema não? Era a única igreja que tinha. E tinha um líder que não estava fazendo as coisas direitas, que era o próprio Eli, não repreendia os filhos. Tinha os filhos lá que estavam corrompendo completamente o sacerdócio, mas foi nessa igreja cheia de problemas que a vitória de Ana chegou, e Deus abençoou a vida dela, e usou a vida dela para mudar a história dessa igreja. Então não vou deixar de ir à igreja porque a igreja tem problemas, pelo contrário, eu vou orar, e quem sabe Deus vai me usar como solução para que a igreja melhore, para que a igreja encontre seu caminho. Não abandone a igreja, não deixe de ir à igreja. Jesus não deixou de ir à sinagoga ou ir ao templo porque tinha problemas lá. Ele é o nosso exemplo. Amém. Eu vou continuar vindo à casa de Deus. Amém. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar adorando e bendizendo ao Senhor, porque esse é o lugar que Deus me chamou para estar. E se você me entendeu, diga amém aí no seu lugar. E diga glória a Deus e aplauda ao Senhor.
Lembre-se das promessas. Ana ia continuamente ao templo lembrar a Samuel das promessas e do propósito de Deus com a vida dele, através da vida dela. Você pode lembrar das promessas de Deus sobre a sua vida? Amém, Senhor. Você pode lembrar das promessas de Deus sobre a sua família? Eu tenho promessas particulares sobre a minha vida, mas soube de histórias, de promessas que meus avós receberam. E que eu também faço lembrar a Deus dizendo: o Senhor prometeu isso sobre a minha família e eu quero ver cumpridas essas promessas. Não sei se você tem essa oportunidade de ter antecessores seus que foram evangélicos e que receberam palavras. Mantenham essas palavras vivas nos seus corações, porque Deus é fiel para cumprir. O meu avô já morreu faz anos, mas a palavra de Deus permanece viva e fiel para se cumprir tanto na minha vida quanto em toda a minha família e na minha descendência. Então, lembre-se das palavras. Lembre-se das promessas. E Deus vai abençoar a sua vida e te usar como instrumento para mudar a história da sua família, vai mudar a história da sua própria vida, vai mudar a história das pessoas ao seu redor. Vai dizendo amém aí no seu lugar. Não estou sentindo fé no seu coração, não. Deus vai usar você para mudar a história das pessoas ao seu redor. Diga amém aí, o seu vizinho, a pessoa que trabalha com você. Deus vai usar você para mudar a história dessas pessoas. Deus vai usar você para mudar a história do seu bairro. Diz amém aí no seu lugar. Deus vai usar eu e você para mudar a história dessa cidade, desse estado, quem sabe do Brasil, meu irmão. Deus vai usar você, Deus vai usar alguém influenciado por você para mudar a história de vidas e de pessoas neste tempo para a honra e glória do nome dele. Diga amém aí no seu lugar. Então não abandone a casa de Deus. Não abandone o lugar de oração. Deus está te preparando, meu irmão. Deus está te preparando, minha irmã, para fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Mais uma vez, aplauda o Senhor com o seu melhor. Coloque de pé. Feche seus olhos. Pai querido, nessa noite, nós estamos aqui, viemos ao culto mais uma vez. E te dou graças por mais uma vez estar na tua casa. Mais uma vez poder te adorar. Como é bonito ver, Pai, nesse texto tão pequeno, várias vezes se repetindo a palavra que eles iam adorar, que eles estavam adorando, que eles adoraram. Resgata isso na tua igreja, Pai. Infelizmente, hoje em dia temos nos reunido em torno de tantos nomes e nos esquecemos que a igreja ela foi chamada para se reunir em torno de um só nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração, Ele é digno de toda exaltação, Ele é digno da gente prestar culto a Ele e somente a Ele. Então nessa hora queremos te pedir perdão, Pai, todas as vezes que dividimos um culto com o Senhor e outras coisas. Às vezes dividimos o culto com o Senhor e as nossas próprias necessidades. Às vezes dividimos um culto com o Senhor e as nossas próprias vontades. Esse culto hoje não foi muito bom não, porque quando a gente fala assim, a gente está meio que dizendo: o culto é para o Senhor e um pouco para mim também. Eu quero classificar o culto, se foi nota 10, nota 8. Deus, tem misericórdia de nós. Nessa noite nós viemos aqui para adorar e bendizer ao Senhor. Nessa noite nós viemos aqui para entregar ao Senhor o nosso melhor. Você pode então nessa hora entregar ao Senhor o teu melhor, levantando a sua mão, quem sabe, dizendo no seu lugar aí o seu glória a Deus, o seu aleluia, bem dizer e exaltar o nome do Senhor. Diga aí para Ele: eu vim aqui para te adorar, Pai.
Eu vim aqui para te adorar, Senhor. Eu vim aqui para te bendizer. Eu vim aqui para prestar culto mais uma vez ao Senhor e engrandecer o teu nome, porque eu reconheço que só o Senhor é digno. Talvez alguém aqui tenha chegado debaixo de luta, debaixo de aflição. Só você sabe o dia que você teve, mas você chegou à casa de Deus. E não permita que nada lá fora tire a sua adoração. Não permita que as suas aflições calem a sua voz. Ana estava ali angustiada, amargurada, mas ela estava adorando. Ana estava ali angustiada, preocupada, mas ela estava na casa de Deus bendizendo. Então nessa noite, Pai, nós viemos aqui para bendizer, glorificar e exaltar o teu nome, Senhor, porque só o Senhor é digno de glória, só o Senhor é digno de adoração, só o Senhor é digno de receber o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. Nessa hora, Pai, toma nossas vidas em tuas mãos. Você pode dizer aí: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser um instrumento de Deus para fazer a diferença neste tempo, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Assim como Ana se colocou à disposição, nós estamos aqui, Senhor, nos colocando à disposição. Talvez a gente não saiba construir nada. Talvez a gente não tenha nenhum cargo eletivo aí para tomar posições com relação à nação. Mas assim como Ana, com coisas simples, mudou a história da nação de Israel, usa o meu irmão, usa a minha irmã, nas qualidades e talentos que o Senhor colocou na vida dele, para mudar a história da vida dele, mudar a história da sua família, mudar a história desta igreja, mudar a história do bairro onde ele está, mudar a história das pessoas que convivem com ele, seus vizinhos, seus amigos. Usa cada um para fazer a diferença nesta terra, para que o teu nome seja glorificado. Usa o teu filho para que ciclos que estão aí entristecendo o teu coração sejam encerrados e novos ciclos de bênção, de conquistas, de vitórias iniciem através da vida dele e na vida dele também. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa nossas vidas, Pai. É o que eu te peço, Pai. E nessa hora, eu quero ainda incluir uma oração, Pai. Como Ana aqui, ela pediu algo. Falou: Senhor, me tira dessa situação. 25 anos esperando um filho, gerar um filho. Lembra-te de mim, Senhor. Tem alguma coisa que você pede aí, Senhor? Já tem um tempo. Lembra-te de mim, Senhor. Tem tanto tempo que você fala: e Deus me esqueceu, que parece que todo mundo está sendo abençoado e eu não estou. Penina, se a Bíblia fala que ela tinha filhos e filhas, pelo menos 4. Ana devia olhar e pensar: ih, Deus lembrou de Penina e se esqueceu de mim mais um ano. Deus se lembrou de Penina e se esqueceu de mim mais um ano. Que situação você fala aí com Deus aí? Lembra-te de mim, Senhor. Apresentamos, Pai, ao Senhor essa situação. Lembra-te do meu irmão. Lembra-te da minha irmã em favor da vida dele, em favor da vida dela. Ainda que seja necessário um milagre, faz um milagre na vida dele, faz um milagre na vida dela, para a glória do teu nome. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Diga amém aí no seu lugar. Pode se assentar. Deixa eu dar os avisos aqui rapidamente. Sexta-feira pela manhã, nossa reunião de oração e consagração às 7h30 da manhã. Você pode estar junto conosco. Próximo domingo estaremos aqui às 8, às 10h30, às 18 horas, nossos cultos dominicais. Lembrando que nesse domingo ainda é o último domingo do mês de março. Então a ceia ainda é no outro domingo. E na próxima segunda-feira também é a última segunda-feira de março. Então o nosso culto de unção com óleo ainda vai ser na outra segunda-feira. E você pode estar junto conosco nesses dias. A primeira segunda-feira do mês. Falei do culto de segunda. Próxima terça-feira, culto tarde da bênção, às 15 horas. E você pode estar junto conosco. Lembrando a você, nós temos uma programação especial agora para o mês de abril, que é no dia 11 de abril,
Eu falei aqui da nossa escola bíblica dominical e nós vamos completar 5 anos da escola bíblica dominical aqui na nossa igreja e na Nova Vida também. Desde o início do projeto a gente tem participado, desde a primeira revista. Amém. E nós somos gratos a Deus por isso. E nós vamos então comemorar 5 anos, vamos fazer uma exposição das revistas, vamos fazer mostrar fotos, vamos ter uma aula que a gente chama de aula integrada e vai ser uma bênção, nós temos certeza disso, e eu quero convidar você a fazer parte disso junto conosco. É aberto a todas as pessoas, não é só para quem frequenta a escola bíblica dominical, mas qualquer pessoa pode participar conosco. Isso vai ser no dia 11 de abril, num sábado, às 14 horas. Eu quero encorajar você que está aqui junto conosco, e no final a gente vai ter uma confraternização, vai ter um chá com torrada, e uma torradinha acompanhada de pastinhas, e uma manteiguinha, coisinha abençoada, open bar de chá e de torrada, e você pode estar junto conosco, além da comunhão, da alegria, da festa, de estarmos juntos como irmãos. Amém? Isso acontece no dia 11 de abril, no sábado, às 14 horas, aqui na nossa igreja mesmo, no 2º andar, tá? E se você quiser fazer parte da escola bíblica dominical, nós vamos estudar agora nesse trimestre, vencendo a si mesmo, falando exatamente sobre domínio próprio. Então você pode estar junto conosco, participando daquilo que Deus está fazendo na nossa igreja. Amém? Amém. Eu quero convidar você nessa hora a trazer o seu dízimo, a trazer a sua oferta. Como a gente leu aqui, Deus mudou a história de Ana, da nação de Israel, através de uma oferta. Ana ofertou ao Senhor o seu filho. Ana ofertou ao Senhor de todo o coração. E essa oferta mudou a história da nação de Israel. Uma oferta pode mudar uma situação? A Bíblia mostra que pode, querido. Eu sei que você ficou com medo de falar que pode, mas a Bíblia mostra que uma oferta pode sim mudar uma situação, uma circunstância. Lembrando de Abraão, uma oferta mudou a história de Abraão, porque Deus olhou, não precisa matar o filho não, tem ali um cordeiro. Então uma oferta mudou, porque ele não precisou sacrificar o filho. Uma oferta mudou a história da nação de Israel. Foi depois de uma oferta que Deus virou para Salomão e falou, Salomão, pede o que você quiser. Cutuca teu irmão, já pensou se é hoje, hein? Tu traz uma oferta e hoje à noite Deus te visita e fala, pede o que você quiser. O pessoal já se animou. Meteu até a mão no bolso agora. Oh, meu Deus. Uma oferta, querido, muda a história. Para a gente terminar, como é que Deus salvou a humanidade? Uma oferta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ofertou o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus pode mudar a história através de uma oferta? Pode. Então eu quero encorajar você a trazer essa oferta e fazer isso de todo o coração. Você pode pegar o envelope à frente, ou você pode utilizar o QR Code aí, conforme você achar melhor. Assim que você estiver pronto, vem aqui à frente. Eu vou receber das suas mãos e vou abençoar a sua vida. E olha, faz uma oração pelos enfermos, né? Mais focada aí. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos. Temos também um caderno de oração, os nomes que estão aqui. Vamos orar pelo Leandro, pelo Luiz, pelo Gilson, Tiago Fontin, Getúlio, pedindo salvação, Helenice pedindo cura, Serli pedindo cura e libertação, Célio, libertação, família Teles, família Santos, Genesi, Cláudio pedindo cura, pedindo saúde, família Amorim, proteção espiritual,
família Rodrigues, Alexandre, família Miranda e família Pimentel por salvação. Pai querido e Pai amado, nesse momento entregamos em Tuas mãos pedido de orações, entregamos essas famílias em Tuas mãos, entregamos a essas pessoas que necessitam de cura, Pai, mas entregamos também em Tuas mãos aqueles da nossa igreja, Pai, que estão enfermos, precisando ser restabelecidos. Entregamos de modo especial o Julinho, entregamos o pastor Pablo, o pastor Roberto, a Maria do Socorro que está aqui, Pai, a irmã Mariluce, oh Deus, ainda outras pessoas talvez não venham na minha mente, que estão precisando de cura, Pai, estão precisando do restabelecimento da sua saúde, e Tu tem poder, Pai, para operar essa cura, Tu tem poder para ordenar dentro daquele organismo, Pai, uma cura, Pai, milagrosa. As células te obedecem, Pai. Tu nos formou, Tu nos criou. Então, desde quando Tu nos criou, Pai, Tu criou o primeiro homem, as células obedeceram, Pai, porque esse homem cresceu, ele se desenvolveu. Nós nascemos miudinho, muito miudinho, Pai, e essas células te obedecem. Então nós agora, em nome de Jesus, nós pedimos a organização do corpo dos nossos irmãos e das nossas irmãs, para que a doença bata em retirada em nome de Jesus. Toda ação contrária à saúde deles, parta daquele lugar, parta daquele corpo, parta daquela residência, parta daquele hospital, em nome de Jesus. Que haja cura, que haja renovação, que haja fortalecimento no nosso corpo, que haja cura da nossa saúde mental, que haja cura da nossa saúde espiritual, que haja cura, Senhor, nas crianças, Senhor. Oh Deus, aleluia, Pai, que haja cura nos hospitais, Senhor. O sistema pode ser inoperante, mas o poder da Tua mão sobre cada vida, Pai, ele não falha, Pai. Ô Senhor, Tu ressuscitou Lázaro, Tu ressuscitou a filha de Jairo, Senhor. Tu ressuscitou o filho da viúva, Senhor. Ô Senhor, Tu curava perdoando pecados, Jesus. Ô Senhor, Tu curou leproso, Pai. Tu fez o cego enxergar, Pai. Tu tens poder para fazer esse milagre, Pai. E Tu disseste na Tua palavra, com a pregação do Evangelho, esses sinais acompanhariam a pregação do Evangelho, e o Teu Evangelho foi pregado aqui hoje, Pai. Então acompanha, Pai, cumpre a Tua palavra com um sinal de cura, Pai, sobre essas pessoas que pediram, Pai, e sobre as pessoas da nossa igreja, Pai, que estão enfermas, que esses sinais acompanhem, Pai, e se manifesta ainda nesta semana, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, que venham esses testemunhos, Pai. Também entregamos a Ti essas ofertas e esses dízimos, Senhor. Aquele que ofertou pelo Pix, aquele que ofertou depositando na conta bancária, aquele que entregou através desse envelope, Pai. Multiplica na vida deles, Pai. Multiplica, Senhor, porque isso é para manter o Teu reino crescendo aqui no bairro do Catete, na nossa cidade. Multiplica na vida do ofertante, na vida do dizimista. Que ali, além de não haver falta, o inimigo não terá autoridade para tocar na renda, não terá autoridade para tocar no patrimônio deles. Proteja o patrimônio, proteja a renda, e aquele que não pôde ofertar, que está em busca de uma porta de emprego, que abra, Senhor, uma porta de emprego na vida do Teu membro, na vida da membresia, dos nossos irmãos, e que aquele que também está endividado, seja através de cartão de crédito, seja através de amarras bancárias, Senhor, seja através de carestia, Pai, de juros, que caia por terra essa ação do inimigo sobre a renda da membresia da Tua igreja, que toda ação de roubo, o ladrão não tocará no que restar, no que está lá guardado, Senhor, que não haja despesa com coisas desnecessárias, Pai, nem com doença, Pai, mas que haja fartura, Senhor, para que a gente possa emprestar e abençoar a vida dos nossos familiares, dos nossos irmãos e da nossa igreja. Assim nós oramos em fé, entregando em Tuas mãos, na casa do tesouro, essas ofertas e esse dízimo, para que o Teu povo possa prosperar e ser cada dia mais abençoado, Pai. Que Teu reino possa avançar no bairro do Catete, na nossa cidade, no nosso país, Pai, e quiçá, Senhor, no mundo, Pai. Que saia missionários do Brasil, Pai.
Que saia missionários do Brasil, Senhor, para os 4 cantos da terra, para falar desse evangelho poderoso, transformador, que cura e que salva. Só o Senhor salva, só o Senhor pode salvar. Esse é o evangelho do Senhor, esse é o evangelho poderoso, para que aquele que ouvir esse evangelho seja transformado, modificado, regenerado, Pai. E que tenha essa paz de ter a Tua presença em nossos corações. Assim nós oramos em humildade, porque nós estamos orando porque dependemos de Ti. Nós somos dependentes totalmente de Ti. Então oramos enquanto igreja e em humildade, entregando em Tuas mãos esse momento, essa oferta e os nossos pedidos, Pai, e as nossas necessidades. E isso fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aplaude o Senhor com o teu melhor. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Amém. Conforme você for ofertando, se coloque de pé. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai querido, queremos te agradecer por essa noite. Muito obrigado porque mais uma vez viemos à tua casa. Não foi à toa, Senhor, eu estar aqui. Não foi à toa o meu irmão ter chegado à tua casa hoje. O Senhor tinha um propósito. Que o Senhor possa ter cumprido esse propósito nessa noite com as nossas vidas e que nós saiamos daqui abençoados pelo Senhor. Muito obrigado pelo mês de março que está aí terminando. Queremos já te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor é fiel, Pai. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado. Dia a dia, o Senhor tem carregado o nosso fardo, como diz o Salmo, e com certeza o Senhor vai continuar cuidando de nós, porque o Senhor é sempre fiel. Agora que vamos sair da tua casa, nos leva debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção, para o nosso lar, para o nosso destino. Deus, continua cuidando de nós. E nos ajuda, Deus, a cada dia entregar ao Senhor a nossa melhor adoração. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje, permaneça para sempre e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém e amém. Vamos na paz do Senhor.